dia! Quero pedir licença para entrar aí na sua casa na manhã deste sábado com o Band Mulher, que está começando repleto de assuntos e convidados especiais. O bom e velho jeans nunca sai de moda, não é mesmo? A Márcia Gross dá dicas de como esse clássico do guarda-roupa pode transformar o visual. A dengue e as consequências para a saúde da nossa pele. Esse é o assunto da doutora Stephanie Seulin. Vocês já ouviram falar em pacto nupcial? A advogada Virgínia Lobato Flores vai explicar as vantagens e os cuidados na hora de fazer um contrato como esse. No Limonada Zen, o Adriano Sescani encerra a série sobre desistir com uma reflexão que eu tenho certeza que vai mexer com todos vocês. Tudo isso e muito mais no Band Mulher, que tem o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano, 1689, Ipiranga 7630, aqui em Porto Alegre. E na Rua Liberdade 46, em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, só na Simoneto. Pois é, eu já abro o Band Mulher falando desse tema tão difícil, né? Porque com os casos recentes aí de feminicídio no Rio Grande do Sul, os sinais de violência contra a mulher têm se tornado ainda mais relevantes, né, no nosso dia a dia e no dia a dia dos atendimentos em saúde. Muitas vezes as vítimas chegam aos hospitais, postos ou unidades de pronto atendimento com indícios e sinais que podem ser fundamentais para identificar agressões domésticas. Mas esses sinais nem sempre são interpretados ou relatados. Então vou receber agora a enfermeira e coordenadora dos cursos técnicos em enfermagem do Senac Saúde, a Roberta Tavares, para justamente nos falar um pouco sobre quais são esses indícios, né? Quais são os mais comuns e como os profissionais de saúde são orientados a proceder nesses casos. Qual é o papel da área da saúde nesse enfrentamento à violência contra a mulher? Tudo bem, Roberta? Oi, Regina, tudo bom? Seja muito bem-vinda aqui ao Band Mulher. Com certeza, né, essas mulheres já chegam com muitos problemas, claro, até para relatar o que aconteceu. Mas cabe, então, um pouco ao profissional de saúde fazer uma interpretação. Sim, durante o atendimento e o acolhimento, muitas vezes esses lugares, né, os postos de saúde, as emergências dos hospitais acabam sendo a porta de entrada para essa mulher, que ali ela começa a buscar ajuda em muitos momentos. Às vezes ela vai não querendo, não conseguindo pedir ajuda, mas através de um acolhimento, que isso cabe muito ao serviço de enfermagem, ouvir, perceber, notar né, ela caiu, bateu a cabeça, tá com hematoma. Tá, mas como é que foi esse tombo? Conta mais um pouquinho pra mim. A gente vai pescando, como a gente diz, né, pequenos detalhes, porque às vezes o que ela nos diz... eu caí e bati a cabeça, tá? Mas tu tava onde? Eu caí, eu só tropecei. Mas as informações vão se desencontrando. Elas se desencontram. Então, o tamanho daquela lesão não coincide com a informação que ela tá dando. Então, isso tudo serve um pouco de subsídio para que a gente possa ir acolhendo ela de uma forma muito sutil, porque se a gente levantar essa informação, tu tá sofrendo algum tipo de violência, isso pode ser que ela se iniba, e aí ela se fecha e não fala mais. Mas então esses sinais, eles podem ser físicos, claro, mas também podem ser emocionais, né? Muitas vezes a mulher chega não querendo falar muito sobre o assunto. Ela não quer falar, ela quer aquela coisa com rapidez, né? Me atende rápido que eu tenho que voltar para casa. Como que aconteceu? Eu não me lembro direito, mas eu tô com dor no meu braço. Né? Geralmente ombro, né? E isso a maioria das mulheres... A maioria. A maioria. E a maioria não quer relatar. A maioria não quer relatar pelo medo, né, da punição que o agressor pode sofrer, porque todos os casos de agressão, seja ela física, psicológica, a gente é obrigado a fazer uma notificação. Pois é, isso aí que eu ia chegar. Qual é o papel desse profissional que atende, né? Ele ouviu o relato, ou mesmo que não tenha ouvido, mas percebeu que há um problema. Ele tem que passar essa informação para alguém? Sim, o que ele tem que fazer? Ele passa sempre, né, para o serviço social daquela instituição que ele trabalha, e qualquer profissional da área da saúde, psicólogo, enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, todos eles têm a obrigação de fazer o relato disso como notificação compulsória para o SINAM.
né, que é o serviço de informações de agravos à saúde e violência. Então, por mais que tu não tenha como comprovar, que não tenha sido feito um boletim de ocorrência, por exemplo, tu, no teu atendimento como profissional da saúde, tu verificou marcas de violência, sinais de violência. Tu fazendo essa notificação, tu abre margem, então, para uma investigação. Né, que, enfim, serviço social, o CRAS, CREAS, enfim, todos os órgãos, as redes de apoio. Mas né? na prática, então, é isso, quer dizer, vocês fazem essa notificação. Mas e a partir daí? O que acontece? Então, a partir daí, quando é dentro de um ambiente hospitalar, a gente não consegue acompanhar o caso. Né? Infelizmente, né? O atendimento é aquela coisa, é emergencial e vai embora. Se é uma internação interna, trata, vai embora. Mas dentro de um ambiente de uma unidade básica de saúde, que tu tem vínculo com a família, geralmente, com aquela comunidade, tu consegue ir acompanhando, fazendo visitas domiciliares, encaminhando essa mulher, às vezes, para um emprego, fazer uma entrevista. Vamos lá no posto de saúde, ficar num grupo com a gente consegue vincular ela conosco e fazendo com que ela se encoraje, que ela se empodere. É um trabalho muito de formiguinha, sabe, Regina, que a gente fala, porque além do medo, existe uma dependência emocional muito grande. Geralmente as mulheres, quando elas sofrem violência, esse violentador, né, ele acaba tanto com a autoestima e com o psicológico de uma mulher, que ela se acha incapaz de conseguir fazer qualquer coisa sem ele. E o pedido de desculpas, não, ele pediu desculpas hoje, ele não vai fazer mais. Amanhã ele faz de novo. E ela vai sempre nessa. Então a gente tem que trabalhar muito esse empoderamento, devolver a autoestima, dizer que ela é capaz, que ela não está ali sozinha. E esse profissional que atende, ele precisa realmente, que está à frente principalmente, né? Ele precisa estar muito bem preparado, é isso? Sim, Vocês precisa. Tem conversas, vocês têm cursos, como é que funciona isso? Existem cursos fornecidos, inclusive, pelo Ministério da Saúde de forma gratuita para todos os profissionais da rede de saúde, né? Porque é um caso de saúde pública, né? O feminicídio e agressões, né? Enfim, contra a mulher e contra a criança também. Que às vezes até não são só físicas as agressões. É psicológico, é uma coisa de tortura muitas vezes, né? Tu não vai comer por 3 dias porque eu não quero que tu coma. Então, é uma coisa bem impactante. Então, dentro das formações básicas, assim, do técnico de enfermagem, de um enfermeiro, dentro do currículo, esse assunto ele é abordado, ele é trabalhado, principalmente para reconhecer os sinais, que às vezes são perceptíveis, como marcas físicas, mas também são aquelas coisas mais sutis, né? De tu conversar no que tu toca aquela pessoa para, enfim, verificar uma pressão arterial. No que tu pega ela assim, ela já se... Sim, a pessoa está assustada. Opa, né? Não é normal, né, esse comportamento de tu te assustar no que eu te pego. E tu vê que o quanto isso é importante, esse preparo, porque o profissional, inclusive, pode ter alguma atitude, alguma coisa que agrida sem perceber. Sem perceber. Gera o gatilho para que aquela mulher reviva aquele momento daquela agressão. É um tom de voz, é o posicionamento, é o pedir com licença para tocar. Olha, eu vou agora pegar aqui no teu braço, tu me dá licença. Não é chegar pegando, porque isso remete muitas vezes a uma agressão. Nem sempre o procedimento que a gente vai fazer é um procedimento delicado. Às vezes a gente precisa segurar com uma certa força. Então aquilo ali, pega aqui no braço, pega aqui, posiciona. Ó, tu não te mexe, não respira, porque vai fazer um exame de imagem. Então aquilo ali já remete a uma violência, né? É uma situação muito difícil, bom te trazer aqui para falar sobre isso, acho que é muito importante. E as mulheres, sim, têm que continuar sendo essas mulheres corajosas, empoderadas, como tu disseste. E tem alguma coisa errada, tem que relatar, tem que ir ao posto de saúde, tem que fazer isso. É posto de saúde, é hospital, é qualquer serviço, né, que possa notificar, que possa ser uma rede de apoio. Tem o telefone do Ministério da Saúde, que é o 180, que é o telefone de violência contra a mulher, é específico para isso, é uma ligação anônima, que ali eles orientam aonde ela pode ir, é uma delegacia da mulher, mesmo não sendo uma delegacia da mulher, qualquer delegacia pode amparar, né, e acolher. 180, então, o número. 180. Roberta, obrigada pela tua presença aqui no Band Mulher. Eu que tá agradeço. Bom? Obrigada. Volte sempre. Gente, e no Limonada Zen de hoje, o Adriano Sescani traz uma reflexão que eu tenho certeza que vocês vão acabar se identificando. É o último episódio sobre desistir, um ato de amor próprio e coragem.
Tem uma meditação que eu gosto muito, é aprendendo a se entregar. É como se a gente boiasse no mar e deixasse a maré nos levar. E confiar nisso. Faz sentido pra ti? Total. Acho bonito ter trazido isso porque é o que eu tô trabalhando em mim nesse momento agora. Pro meu perfil é tão mais fácil controlar as coisas, só que esse controle excessivo é o que fecha o espaço pro inesperado, né? E esse eu sei, boiar... sou virginiano, é muito difícil. Então, eu vou pedir tua meditação, então. O fracasso sempre depende da gente ou depende de muitas coisas e às vezes o que a gente queria não aconteceu porque não era a hora? Total. Eu acredito que a nossa capacidade de fazer o sucesso ela é muito pequena. Porque o que é um fracasso de alguém que, por exemplo, foi atingido por uma cheia inesperada como a gente teve em Porto Alegre? Essa pessoa fracassou. São fatores externos. Tudo, né? Perdeu tudo, né? Ou inclusive o plano, talvez o negócio dela dependia de que pessoas que foram atingidas comprassem também. Tem uma série de fatores colaterais, né? A verdade é que essa ideia de que a gente pode ser, que a gente ter sucesso, depender de mim, ela é muito baseada no conceito do controle. Muito no conceito de que é só eu seguir isso e me dedicar e eu vou conquistar. E a verdade é que, cara, o mundo é um enorme glossário de incontingências que a gente vai ter que olhar para aquilo e dizer como é que eu lido e como é que eu me adapto. E no meio disso você fracassa, acerta. No LinkedIn acerta, né? Na vida real fracassa. Mas o crescimento está aqui, né? Dos piores momentos surgem os melhores descobertas e os melhores caminhos, né? Quem está nos assistindo, né? E pensa em desistir e sente culpa, também tem isso, né? A culpa de desistir. O que tu diria para ela? Reconhecer a culpa já é um passo importantíssimo, porque às vezes a gente sente sem perceber, né? Uma vez reconhecida a culpa, o que é importante é a gente compreender que ela não leva a estímulo positivo nenhum. A culpa ela só te afunda, né? Culpa e vergonha são inclusive os dois sentimentos que vibracionalmente são os que mais prejudicam o nosso corpo. Então, e que tem a ver também com o desistir, né? A gente tem medo de desistir, a gente sente culpa porque não deu certo, vergonha. Vergonha porque foi criado expectativas sobre o que eu estava fazendo. Esse é um momento bom de você conseguir gerenciar o seu emocional e entender, olha, esse sentimento, ele não representa o que isso significa de fato, ele representa a minha interpretação sobre o que isso significa de fato. E por trás da culpa e da vergonha tem a informação, né? Por trás de todo sentimento tem a informação. Só que a gente valoriza muito pouco o conhecimento que vem das nossas emoções. A emoção hoje ela é desvalorizada, né? Porque ela atrapalha, ela tira performance, ela te tira do foco total no que tu deveria estar fazendo de tarefa muitas vezes. Mas é a emoção que traz a informação. O que esse significado representa hoje? Ainda é o que vai me levar para frente ou ele estava representando uma versão antiga? Por trás dessa culpa aí tem algo que não foi atingido e que eu sinto que eu tenho responsabilidade por, mas que muitas vezes era só algo que eu estava tentando chegar sem mesmo querer. Então, o ideal é, olha para a culpa e tenta trocar ela por responsabilização. Cara, eu tô culpado, do que disso eu sou responsável? Pega o que eu sou responsável e vamos embora, né? A gente passa por alguém, muitas vezes, numa situação complicada social e muitas pessoas sentem culpa. Eu posso tentar me responsabilizar por aquilo. O que está ao meu alcance de ajudar essa pessoa, de oferecer de oportunidades. Então, é muito mais efetivo quando a gente transforma o combustível da culpa em um ato de responsabilização. E com isso, a decisão também fica um pouco mais coerente para o nosso futuro. O que é coragem para ti? Nossa, cara, coragem para mim é ação independente do tamanho do medo. É enfrentamento àquele desconhecido que nos causa tanto anseio e que muitas vezes é o sinal de que é por ali que você tem que ir. Porque o medo é paralisador, né? Essa é a característica do medo principal. E se a gente consegue agir convivendo com isso, coragem é a forma que eu compreendo ela, é essa.
Legal esse papo. Bom, olha só, quem está aqui comigo já é a doutora Luiziane Tomazoni, né? Vocês sabem que ela fala sobre odontologia integrativa, também estética, claro. Tá voltando de um curso de São Paulo, tá encantada aqui com o curso. E assuntos bem importantes, né, Lui? Como, por exemplo, essa questão da mastigação e da saliva influenciarem muito a saúde gastrointestinal, né? Que é o assunto que vai trazer hoje pra gente. Sim, o curso é sempre bom, né? O que eu estava te falando, é legal a gente estar sempre se atualizando. E sempre tem informações novas, né? Falando sobre a questão da mastigação e relacionando até com o intestino. Nós sabemos, né, que o intestino, muitas doenças acontecem devido a um problema no intestino. E aí a gente relaciona com a boca, porque a nossa digestão começa na boca, né? Então, o que eu sempre oriento os pacientes? Quando for mastigar, coma com cuidado, mastigue devagar, com calma. Tem aquela história das 33, eu não sei qual é o número de mastigadas. Sim. Que seria o correto, né? Sim, mastigar bastante para a digestão já começar na boca. Porque muita gente come correndo e aí acaba engolindo o alimento inteiro. E o que acontece? Na boca a gente tem a saliva e a saliva é responsável pelas enzimas, por duas enzimas principais que já começam a digestão ali, né? Então, o que tem que cuidar? Pacientes que, falando em dentes, né? Pacientes que não têm algum dente ou faltam dentes na boca, a trituração do alimento já começa prejudicada. Diferente, claro. Então, já não consegue digerir, triturar o alimento, mastigar. E aí, pacientes que têm a boca seca, ou porque tomam medicação, ou porque tiveram alguma doença, alguma coisa que prejudicou a saliva. Então, esse paciente já não vai mais ter aquela saliva que é necessária para iniciar a digestão. Então, tem que procurar fazer um estímulo da saliva através de saliva artificial, ou uso de laser também, que a gente ajuda a estimular essa salivação, para que a digestão comece corretamente na boca. Mas a gente tem como saber, por exemplo, que a nossa saliva está bem ou não está bem? Sim, existem exames para fazer, testes para fazer. E também o paciente relata. E eu ali, durante a consulta, eu consigo perceber que a mucosa é toda ressecada, que o paciente não produz saliva. Isso eu consigo ver e conseguir orientar o paciente também. Tá, e essa questão da mastigação também, quer dizer, tu tem como ver em consultório se esse paciente está tendo esses problemas de mastigação, ele te relata que ele almoça correndo e que está sempre na correria, como é que é? O que acontece? Como a minha abordagem é integrativa e eu procuro conhecer o paciente como um todo, eu converso muito com ele e eu busco esses pontos, porque eu sei da importância do intestino e, né, consequentemente da digestão, da mastigação, digestão, pensando no intestino. Então eu converso, porque uma coisa que é muito importante, que todo mundo preste muito atenção, é como são as fezes, né? Aquele paciente que, vou falar bem, né? Como é que é o cocô? O cocô tem que, é em bolinha, é pastoso, e faço cocô... E a cor também influencia, a cor, né? Ou então faço cocô, uma vez por semana. Tem gente que é assim. Não pode ser. Faço dia sim, dia não. E isso tudo é um primeiro indício que vai dar problema. Então, assim, não adianta tomar laxante, né? Porque o que faz o laxante? Ele destrói toda a microbiota intestinal. Não, e ele traz tudo no mesmo momento, né? Não é esse o caso, tu precisa ter uma frequência. Tem que ter uma frequência e de forma natural. E aí, a questão de quando tu toma um laxante, ele tira todas as bactérias boas e ruins. Então, assim, a gente sempre fala de uma relação da microbiota oral com a microbiota intestinal. O que seria a microbiota? Imagina assim, uma comunidade de bactérias que nós temos na boca e no intestino. Então, bactérias do bem, que a gente fala, e bactérias do mal. E aí, quando nós falamos em disbiose, que está se ouvindo muito falar sobre isso, disbiose intestinal e existe disbiose oral também, é um desequilíbrio dessas bactérias, que aí acabam gerando a doença. Então, tem que pensar assim, tudo começa na boca. Então, a pessoa tem que ter uma boa trituração e, consequentemente, depois uma boa digestão. Um outro indício também é aquele paciente que, quando faz cocô, saem os pedaços de comida no cocô. O que significa? Que ele não está digerindo lá na boca. Não está triturando, estou falando de digerindo. Exatamente, não está triturando, logo não está digerindo e logo vai descer no intestino
e vai ter problema. Eu vi ali tua frase dizendo que o intestino é o segundo cérebro. Exatamente. Então é importante, porque as doenças começa aqui já na boca, né, e vai para o intestino, e daí tem doenças crônicas, inclusive o câncer, que é algo que a gente se preocupa muito. Pois é. Então tem que ir lá na causa, sabe? Orientar o paciente para que ele tem que observar isso, faça gente, tudo é sério direitinho. mesmo. Muito sério. Tá bom, obrigada, viu, Luí? Imagina. Tá aí, trouxe informações bem importantes mesmo. Vocês já ouviram falar em pacto nupcial? Muita gente ainda tem dúvidas, né, sobre o que é e como funciona esse tipo de acordo entre os casais. Para esclarecer tudo isso, eu recebo, claro, aí, como sempre de casa, a doutora Virgínia Lobato Flores, que vai explicar as vantagens e os cuidados na hora de fazer um pacto nupcial. Bom dia, Virgínia. Oi, Regina. Bom dia. Um ótimo dia para o pessoal de casa também. Quando as pessoas estão pensando em juntar os seus trapinhos, em formalizar o casamento, é comum que elas conversem, ou pelo menos deveria ser, sobre qual regime de bens adotarão durante o relacionamento. Optando as partes pela separação total de bens, ou a comunhão universal, ou ainda a participação final de aquesto, obrigatoriamente elas terão que elaborar um pacto antinupcial, prevendo então a estipulação desse regime no tabelionato de notas. E o que muita gente não sabe, que é a nossa dica de hoje, é que atualmente tem se entendido pela possibilidade deste pacto estipular questões que extrapolem o âmbito patrimonial. Eu estou falando aqui de questões extrapatrimoniais, como, por exemplo, a estipulação de uma pensão alimentícia. Sim, eu já posso trazer neste pacto a previsão de que, por exemplo, a cônjuge mulher se afastando do trabalho para cuidar dos filhos, lá na frente, numa hipótese de divórcio, já haver um pensionamento previamente estipulado. Situação essa que impedirá ou pelo menos minimizará questões e discussões futuras. É óbvio que ninguém pensa em casar, né? Discutindo questões aí de um fim de um relacionamento. Mas trocar as alianças com as questões patrimoniais e extrapatrimoniais bem definidas, sem dúvida, trará tranquilidade e principalmente segurança aos envolvidos. A elaboração de um pacto nada mais é do que prevenir conflitos. E só quem já passou por uma briga, por um litígio judicial, sabe o quanto isso é desgastante. Gostou dessa dica? Aqui no Band de Mulher com a Regina Lima eu trago sempre as informações do nosso mundo jurídico. Até o próximo programa. Verdade. Obrigada, viu, Virgínia? E já está aqui comigo, claro, o doutor Gilberto Laorgue Nunes, que é cardiologista, que traz temas também super importantes todos os sábados aqui pra gente. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu até já vi muita gente falar, assim, em casa. Eu tô com uma palpitação hoje, eu tô... Então, assim, aí a pessoa já se preocupa, né? E a gente traz aqui, às vezes, alguns mitos e verdades. As pessoas se perguntam, seria mito ou verdade que a palpitação quer dizer que a pessoa tem um problema cardíaco? Tudo bom, Regina? A palpitação é uma das queixas mais comuns que a gente vê no consultório, tá? Mas só para tranquilizar quem está nos assistindo, na grande maioria dos casos, a palpitação não tem nenhuma conotação patológica, ou seja, não acrescenta risco ou nem indica a presença de uma doença cardíaca. É óbvio que a gente tem que fazer uma análise, né, do que o sintoma representa. Pode ser um alerta, digamos assim, para alguma... Pode, mas assim, como eu te falei, dependendo, a maioria das pessoas que não tem doença cardíaca prévia, especialmente pessoas que são jovens, a palpitação geralmente ela é provocada não por questões cardíacas, mas por outras questões. Consumo excessivo de álcool, de café, estresse, síndrome do transtorno generalizado, da ansiedade generalizada, crise de pânico. Então tem outras razões, né, que podem levar o paciente a sentir palpitação. Embora existam algumas doenças cardíacas que causam arritmias graves em pessoas jovens, elas são muito infrequentes. Então a palpitação, se ela é um sintoma isolado, ela não está associada à falta de ar,
a dor no peito, a tontura ou mesmo desmaio, na grande maioria das vezes, não é um problema cardíaco. Evidentemente que uma avaliação cardiológica é necessária, especialmente, por exemplo, numa pessoa que já tem acima de 40 anos, tem algum diagnóstico cardiológico, hipertensão, insuficiência cardíaca. Predisposição genética, de repente, de alguém da família? Sim, mas aí são situações muito específicas de arritmias cardíacas malignas, vamos dizer, e também um certo tipo de cardiopatia, que eu já comentei aqui, que é a miocardiopatia hipertrófica. Né? Então, são situações muito específicas e que normalmente têm outros sintomas além da palpitação. Também é importante a gente ressaltar que existem palpitações e palpitações. Né? Alguns pacientes referem que tem palpitação quando tem uma extrasístole, por exemplo. O que é extrasístole? É um batimento acessório fora do compasso. Então o coração vem batendo tan, tan, tan. E isso faz com que esse estímulo elétrico para o coração se contrair fora do ritmo normal pode levar o coração a se contrair com as válvulas cardíacas fechadas e a sensação que o paciente tem é de um soco no peito. Isso é muito comum no consultório. Pois é, isso a gente ouvir essa queixa. Como é que a gente sabe a diferença, né? Exatamente. Da palpitação. Outra coisa é a aceleração do batimento cardíaco. Tá? Então, assim, como é que a gente faz o diagnóstico? A pessoa pode tentar fazer em casa. Ela pode palpar seu pulso, né? Ou aqui no punho, ou eventualmente sem apertar muito no pescoço, para palpar o pulso carotídeo e ver se é um batimento regular ou se de repente tem uma falha. Se tem uma falha eventual, muito provavelmente seja uma extrasístole, que, como eu falei, na maioria dos casos, é um problema benigno. Tá? Se há uma aceleração do ritmo cardíaco, bom, a gente tem que saber a quanta frequência cardíaca foi. Se a frequência cardíaca não passou de 120 batimentos por minuto, o mais provável é que seja o que a gente chama de uma taquicardia sinusal, que é uma aceleração do ritmo cardíaco normal, que é desencadeada por ansiedade e todas aquelas coisas que eu falei. Pois é, e se a pessoa sente isso, ela tem que sair correndo, porque daí vai ficar mais ainda com palpitação, ou ela se acalma ela tem que primeiro, se acalmar, descansa? Vai para um ambiente tranquilo, deita e tenta palpar o pulso para nos trazer essa informação. Se durante a crise que ela está sentindo palpitação, ela conta a frequência cardíaca e está em torno de 150, 160, 170, bom, aí já sugere que ela possa ter efetivamente uma taquicardia por uma arritmia cardíaca. Aí a investigação cardiológica é mandatória. Tá? Mas, de novo, na grande maioria dos casos, são extrasístoles. Se a pessoa tem mais de 65 anos de idade e quando sente uma palpitação, palpa o pulso e o ritmo é completamente irregular, como uma escola de samba atravessando completamente o ritmo na avenida, bom, a gente tem que pensar numa arritmia que acomete mais idosos, que chama fibrilação atrial. Tá? Então, o importante é, se o paciente só está sentindo isso, nenhum outro sintoma importante, não está com dor no peito, não está com falta de ar, não está com sensação de desmaio, relaxa, tenta contar, ver se o ritmo está regular ou não está regular, quanto a frequência cardíaca está durante o episódio de arritmia e leva essa informação para o médico. Na maioria das vezes, as palpitações são coisas esporádicas, que acontecem uma vez por mês. Sim, a pessoa ou não acontece tem essa durante algum período que a pessoa está num estresse emocional e tal. Bom, isso aí, de novo, normal. Fique tranquilo. Tá bem. Se é uma coisa que acontece com uma frequência muito alta, né, e começou e não parou de acontecer, aí já é um sinal de alerta. Tem que ir no médico. Exatamente. Obrigada, doutor Gilberto. O Adriano estava palpitando lá em cima, ele me disse. Estou com palpitação, eu também fico, só de ouvir. Gente, bom, mas mudando de assunto, então, aí na sua casa você sempre tem aquele ambiente que você gosta de receber família, amigos, né, fazer aquele cafezinho e tal. E agora, principalmente no inverno, né, que seja um ambiente bem solar e tal. Você precisa de um móvel legal, aconchegante para colocar nesse ambiente, ou mais de um móvel, quem sabe, né? Isso você consegue na Lemers. E o precinho, ó, bem pequenininho. A gente vai então para um breve intervalo comercial com patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte.
com lojas nas avenidas Plínio, Brasil Milano 1689, Ipiranga 7630, aqui em Porto Alegre. E na Rua Liberdade 46, em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, você já sabe, só na Simoneta. Já voltamos com o Band Mulher, com ele aqui, né, comigo, o Alexandre Pires, ele que é sócio fundador da ACG Home Care e que sempre traz esses assuntos muito interessantes aqui da nossa rotina, do nosso dia a dia, principalmente com os idosos, né, já que a gente está falando de home care. Mas vem o frio e a gente já começa a pensar na casa, como é que a gente vai fazer para aquecer essa casa para os nossos idosos e até para os nossos doentes, muitas vezes, que estão em casa, né, Alex? Então, tem aí algumas medidas que a gente precisa começar a pensar. Exato, né, Regina? Eu acho que assim, o frio é um momento que a gente tem que ter bastante atenção com idosos e com crianças, porque eles são os mais propensos a pegar infecções respiratórias de todas as maneiras possíveis e imagináveis. E a gente está tendo aí muitos problemas nos hospitais, né? Exato, um surto enorme, esgotada, né? A SARS aí está realmente causando transtorno, com leitos acima da média sendo utilizados. Mas assim, o que a gente precisa lembrar? É manter o ambiente agradável, naquela temperatura. O que é o agradável, gente? 25, 24 graus é o máximo que a gente sugere. Então, claro, quem tem um ar-condicionado fica muito mais fácil manter esta temperatura. Mas nem todo mundo tem condições de ter um ar-condicionado. Então, primeira coisa, comprar aquele nosso termômetro, né, normal, que tem em qualquer loja de R$ 1,99. Nem sei se existe loja de R$ 1,99 ainda, gente. Porque eu acho que mudou já um pouco isso. Na minha época era R$ 1,99. Não, o Adriano falou que existe aqui. Então, compra um termômetro, né, desses de geladeira, coloca ali pra gente ter uma ideia da temperatura que vai estar no ambiente. E, claro, vamos buscar, então, aquecer. Ali faz uma comida, faz um bolinho, vamos tentar aquecer esse ambiente ali. Um bom cafezinho, né? Um bom cafezinho, exatamente. A gente já tenta manter essa temperatura agradável de alguma forma ali dentro do ambiente com a cozinha. E até a questão das janelas também, né? Claro que a gente sabe que precisa. Essa ventilação é necessária. Ventilação, exato, mas não precisa ficar todo o tempo com ela aberta. A gente escolhe uma, né, que vai tentar manter a temperatura agradável e dar aquela circulação na casa, né? E claro, pensar em manter sempre os idosos aquecidos e as crianças aquecidas. Então, ter aquela mantinha por perto, né, Regina? Aquela que a gente já põe no sofazinho ali do lado. Exato, é só puxar. A mantinha, um cobertorzinho, uma coisa para puxar. Exato. E outra coisa, a roupinha quente mesmo, né? A roupa quente. E importante nessa questão da roupa quente. As camisetas de baixo, a gente usa normalmente sempre a camiseta mais velha, né, por baixo, mas aquela camiseta é justamente onde a gente vai suar mais. Essa roupa também precisa ser higienizada adequadamente, né, Regina? Trocada. E ser trocada diariamente. Então, gente, vamos ter essa atenção para que a pele continue a ter a sua idoneidade ali, não tenha problema na pele, ou ter uma escara, ou mesmo outra doença, até de dermatite de contato mesmo, né? Nós falamos também de sopinhas e tal, e cremes, né? É claro que isso mantém o corpo aquecido, mas a água também é sempre importante. Hidratar com água mesmo. A hidratação é com água, né? A gente não deve trocar. Claro que nos idosos a gente usa várias táticas, né? Às vezes para tocar água, a gente sabe que os idosos não querem beber água. A gente faz um chazinho, deixa na geladeira, sempre meio docinho, né? Para dar aquela aliviada. Só que a água é o adequado. Mas a gente consegue aumentar essa ingesta hídrica, que às vezes no idoso é tão difícil de tomar água, principalmente durante o inverno. A gente tenta com as sopas, né, com os caldinhos, com os chás mesmo mais quentes, o bom chimarrão, né, aqui no sul é muito comum. A gente gosta muito. Então, tentar manter essa ingesta hídrica adequada. Então, o que a gente tem que cuidar no idoso para saber também se ele está bem? Se aquilo que ele está colocando de água é o que está saindo. Então, vira e mexe, a gente que tem idoso em casa, dá uma olhadinha no banheiro, quantas vezes esse idoso está indo no toalete ali, para tentar, fez xixi ou fez cocô? E vamos perguntar mesmo. Hoje nós estamos só falando disso aqui. É só isso, pois é. Eu estava aqui, gente, nos bastidores na outra entrevista, era esse o tema. A gente só está falando disso. Agora, para encerrar, até queria te dizer o seguinte, que eu acho que é importante para nós mesmos, isso que eu vou dizer, que é a questão da troca de temperatura na hora do banho, né? A questão de que, às vezes, usa um chuveiro muito quente, sai no frio, quer dizer, isso já dá um problema sério. É uma tendência, né? Do idoso deixar o banho bem quentinho, até quem cuida do idoso. Gente, a temperatura é agradável também. Se tu tem aquele aquecedor
a gás, né? Coloca lá, hoje é tudo digital, até um modelo mais antigo mesmo, né? Tem ali a temperatura, vamos escolher a temperatura adequada. Não é 37 graus do nosso corpo? Vamos deixar a temperatura do banheiro, do chuveiro, ali em 37. E quando for do elétrico, que é o mais comum nas casas brasileiras, né? Não tentar deixar no máximo quente, tentar deixar numa temperatura agradável, vai ter um vapor. Aquece o banheiro antes, aquece o banheiro antes, ou aquele aquecedor elétrico também, já colocar para minimizar essa transição. Com certeza. Valeu, Alex, viu? Os lembretes aí. Eu que a agradeço. gente tem que ter mesmo, né, em casa. Obrigada, valeu. Bom, e a Serra Gaúcha, a gente tem uma novidade que os apaixonados por diversão vão adorar. A montanha-russa Fogo do Dragão, no Alpen Park, em Canela. Eu sou o Will Weber, CEO da marca Hector, e sou o responsável pela direção criativa desse projeto, né? O Dreamer que realizou a montanha-russa Fogo do Dragão. Foi muito gratificante receber todos os visitantes que a gente recebeu com a marca Hector e junto do Alpen Park aqui no Alpen Magic Day. Um evento que inaugurou o que está atrás de mim, que é a montanha-russa, né, a montanha-russa do Hector, chamada Fogo do Dragão. Esse túnel que está na montanha atrás de mim foi criado e projetado para que a gente conseguisse fazer a sensação de esse carrinho estar em chamas e você andar e fazer as curvas, né, a mais de 50 km por hora, a 15 metros de altura, que é o que acontece aqui na montanha-russa. Durante o Alpen Magic Day a gente teve uma série de surpresas, vivendo atrativos turísticos junto de entretenimento, junto de artístico, né? Números com fogo, números com malabares, trapezistas, números de patinação, colocando todos os personagens desenvolvidos pela Hector Studios, contemplando essa nova área temática, onde a gente tem o palco do Hector com uma série de shows, a montanha-russa, onde as pessoas vivem o storytelling e conhecem um pouquinho da história do mago Hector Dragão. É um grande sonho, porque eu sei a forma como a gente entrega entretenimento e fazer isso junto com o Alpen Park. Eu tenho certeza que nós estamos criando memórias mágicas na vida das pessoas que passam aqui. E, quiçá, não existe nada mais importante do que isso. Que legal, né? Eu adoro montanha-russa. Hoje eu tenho um pouquinho mais de medo, vamos ser sinceros, mas acho muito legal. Agora é o seguinte, o assunto aqui do Espaço Estilo Simoneto hoje é com o arquiteto César Etienne de Araújo e a gente vai falar de neurociência aplicada à arquitetura. Aliás, ele já me chegou aqui com um material bem bacana, que é um material que vocês estão... a Simoneto está apoiando aqui, tá apoiando, isso? Daqui a pouquinho o Tiri mostra pra gente aqui. Isso. A Simoneto é um parceiro nosso já de algum tempo e a gente chegou à conclusão que para esse pessoal que está saindo da universidade, nono e 10º semestre, e aqueles que já estão 1, 2 anos ou até 3 anos no mercado e que precisam de uma linha e que ainda tem um medo de neuroarquitetura, mas eu estudei para ser arquiteto, eu não estudei para ser neuroarquiteto. As coisas são simultâneas e elas se mimetizam, né? Então o que acontece? Esse e-book que vai estar à disposição a partir de junho, numa plataforma de vendas, tá? Um preço bem acessível. Eu tenho o patrocínio da Simoneto e é uma maneira fácil de entender e começar a aplicar a neurociência, né? Pois é, mas como é que é essa relação aí com a arquitetura? Vamos explicar. A neurociência são estudos e artigos já comprovados cientificamente e que tu utiliza eles, né, para ter uma assertividade muito maior do que o que a gente vinha tendo ao longo dos anos, né? Década de 50, 60 era do empirismo, né? 50% tu acertava, 50% tu errava. E tu tinha muito retrabalho para fazer. Com a neurociência aplicada à arquitetura, se encurtou essa assertividade, ou melhor, se encurtou os erros, né, e aumentou a assertividade, chegando a 90%, 95%. Então tu deixa de ter o retrabalho, certo? E assim, tu ter o respaldo científico de artigos e estudos já lançados no mercado te dá uma segurança muito maior, né? Pois é, e eu consigo mesmo, por exemplo, relacionar não só a arquitetura como com a sustentabilidade também, que é a palavra do momento, né? E não só a palavra, mas as atitudes também têm que ser sustentáveis. Na verdade, a sustentabilidade ela já vem nos acompanhando há muito tempo, né? Se nós não trabalharmos esse conceito na cabeça das pessoas,
daqui a pouco nós não vamos ter mais nem onde morar, né? Porque o mundo vai estar tomado de certas coisas e a gente vai ter um prejuízo enorme, né? Então, assim, trabalhos que se usa a neuroarquitetura, né, com base na sustentabilidade, nos dá um respaldo muito grande. Por quê? Porque a gente vai estar retomando as lembranças afetivas, porque na sustentabilidade ela nos proporciona o reuso de materiais, de móveis, de lembranças, né, que foram nos passadas há muito tempo atrás e que está guardado no nosso HD, né? O nosso cérebro é um grande HD, né? É verdade. Então, assim, a gente tem que reutilizar e saber aproveitar esse tipo de coisa. E até com relação ao design biofílico também, né? O design biofílico, eu te diria assim, ele anda de mãos dadas com a neuroarquitetura, tá? E o que é um e o que é outro? A neuroarquitetura te dá o embasamento, tá? Para tu fazer um projeto de design biofílico cada vez mais humano, cada vez mais próximo daquelas necessidades básicas que a gente precisa. Bem-estar de saúde, de mente, de corpo, enfim, o bem-estar total do ambiente que tu está utilizando, tá? Para que tu possa chegar a outras pessoas, né, de maneira agradável. Com certeza. Olha, obrigada, muito legal esse material. Legal, eu parabéns. que agradeço o convite da Simoneto, mais uma vez, um parceiro nota 10. Tá bem, o pessoal pode procurar então esse material. A partir de junho vai estar nas plataformas de venda. Legal. Ok? Valeu mesmo, Valeu, obrigada. obrigado. Gente, a gente continua inclusive falando de Simoneto, né? Vamos lá para o nosso merchan de hoje. Simoneto Grupo Duarte, há 17 anos transformando sonhos em ambientes sofisticados e personalizados aqui no Rio Grande do Sul. Para você que ainda não me conhece, meu nome é João Lacerda, sou diretor comercial da Simoneto Grupo Duarte. Aqui cada projeto é criado sob medida para transformar o seu sonho em realidade com muita sofisticação, elegância e exclusividade. Trabalhamos com materiais de alto padrão, tecnologia de ponta e um atendimento totalmente personalizado. Cada móvel é feito milimetricamente para refletir a identidade do cliente, entregando funcionalidade com elegância. São mais de 17 anos de experiência, 10 mil projetos realizados e tradição e expertise no seu projeto com processos devidamente testados e aprovados pelos nossos clientes. Você conta com uma empresa com 5 anos de garantia e também a primeira empresa no ramo de móveis planejados com um setor especializado no sucesso do cliente para atendimentos especiais de pós-montagem e assistência. Transforme agora o seu lar com quem é referência em móveis planejados de alto padrão. Vem conhecer a Simoneto Grupo Duarte. Estamos prontos para realizar o seu projeto com excelência. Obrigada, João. E a homeopatia e os seus benefícios? Esse é o assunto para a terapeuta integrativa Josiê Pacheco. Bom dia! Hoje eu trago o conhecimento sobre a homeopatia. A homeopatia, pessoal, é um remédio natural que trata o paciente como um todo, levando em conta não somente os sintomas físicos, mas também o estado emocional de cada indivíduo. A homeopatia atua no organismo humano com base no princípio de que semelhante cura semelhante. Isso significa que uma substância causadora de sintomas em uma pessoa saudável pode, em doses muito diluídas, tratar esses mesmos sintomas em alguém doente. Essas substâncias são de origem vegetal, mineral e animal, extraídas daqui, da natureza. O remédio homeopático, pessoal, estimula a energia vital do nosso organismo, ajudando o corpo a se autorregular e curar naturalmente. O tratamento é individualizado. Cada pessoa é tratada como um todo, considerando os sintomas físicos, emocionais e mentais. 2 pacientes com a mesma doença, depois de passar por uma anamnese, podem receber medicamentos diferentes. A homeopatia é um tipo de tratamento natural que busca equilibrar o corpo, a mente e a alma. A ideia é tratar a causa do problema. Ela usa substâncias bem diluídas e podem ser administradas como gotinhas ou bolinhas para sua ingestão. Alguns benefícios são: geralmente não causam efeitos colaterais. Pode ser usada junto com outros tratamentos convencionais. Também auxiliam no tratamento de doenças crônicas e emocionais como a ansiedade, depressão, insônia, alergias, enxaquecas, doenças gástricas,
cardíacas, respiratórias, entre outras. A homeopatia não substitui o tratamento médico, ela auxilia no equilíbrio e na cura e também auxilia no nosso bem-estar. Um ótimo final de semana a todos. Gosto muito de homeopatia, muito legal. A gente vai para mais um intervalo comercial com patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano, 1689, Piranga 7630 em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos só na Simoneto. De volta com o Band Mulher para falar da dengue, né? Da relação da dengue com a saúde da nossa pele. Eu fui até o consultório da doutora Stephanie Seulin para entender melhor esse assunto. Hoje, direto aqui do consultório da doutora Stephanie Maynard Seulin. E hoje a gente vai falar de um assunto que vem preocupando muito, né? Todo mundo, até porque a gente tem números elevados aí da doença, que é a dengue, né? E claro que a gente às vezes não se dá conta que a dengue também pode sim afetar de certa forma a nossa pele. Então esse é o assunto que a gente vai conversar hoje aqui com a doutora Stephanie Maynard Seulin, justamente para saber de que forma essa doença acaba atingindo também a nossa pele. Então, a dengue é uma doença que tem vários sintomas, né? Múltiplos sintomas e vai variar também a gravidade da doença. Então, desde uma dengue mais leve, que os sintomas são mais parecidos com um resfriado, com uma virose mais comum, desde a dengue hemorrágica, que é extremamente grave. Então, um dos sintomas dessa doença é vermelhidão na pele, que pode ser acompanhada também de muita coceira. Há também surgimento, em alguns casos, de petequias, que são manchinhas vermelhas pelo corpo, além de uma vermelhidão mais geral, assim que a pessoa fica rosada, como a gente fala. E também de equimoses, que são manchas roxas. Mas as petequias e as equimoses, elas estão mais relacionadas a algumas alterações por fragilidade vascular. Então, quando a pessoa tem uma queda das plaquetas sanguíneas. Então, são casos um pouquinho mais graves. Não necessariamente a dengue hemorrágica, mas casos um pouquinho mais graves. O sintoma mais comum é a vermelhidão no corpo e a coceira. E isso permanece durante a doença ou depois ainda fica um pouco assim, a pele ainda fica atingida? Pode permanecer por mais tempo. Os outros sintomas podem regredir, o cansaço pode passar, os outros sintomas podem diminuir e ainda assim a pele permanecer por alguns dias com vermelhidão e com essa coceira, esse prurido que é muito intenso e não tem um horário específico. Então essa coceira é uma coceira que incomoda muito porque é o dia todo, a noite toda, então atrapalha muito. Claro, e que cuidados que a gente tem que ter então com a pele? Os principais, eu diria, claro que a gente pode, por exemplo, fazer o uso de antialérgicos via oral para ajudar a controlar essa coceira, pode, mas a gente tem que lembrar de hidratar muito a pele e usar hidratantes sem perfume, porque é uma pele que já está sensibilizada. Então, não usar ativos perfumados, não aplicar perfume diretamente na pele, ter um cuidado também com as roupas para não usar muito amaciante, muito sabão em pó, né? Enxaguar melhor as roupas para não ficar em contato o químico da roupa com a pele. Evitar também. Produto químico, né? Evitar banhos muito quentes, porque essa pele está sensibilizada. Enfim, beber bastante água, que são os cuidados que o médico vai indicar, lembrando que é muito importante fazer uma consulta e ser orientado, fazer exame de sangue, tudo isso nos casos de dengue, né? E tem algum produto específico, então, que depois a gente possa usar na pele? Eu não vou indicar um produto específico, mas, num geral, hidratantes de boas marcas sem perfume, tá? Então, isso não vai ter uma contraindicação. E aí, cuidar com o banho e principalmente também com o sol, que muitas vezes as pessoas não se dão conta, mas o sol pode piorar essa vermelhidão, pode piorar a coceira e pode fazer com que a pele fique manchada depois, tá? Então, podem surgir manchas acastanhadas, onde a pele estava vermelha e foi exposta ao sol. Então, é bem importante que tenham esses cuidados e que use o repelente, né? Porque o principal seria cuidar as casas para que não houvesse, né, o criadouro do mosquito, para que as pessoas não
fossem infectadas e também fazer o uso do repelente para evitar a picada do mosquito. E aí a Sociedade Brasileira de Dermatologia, eu tô até com uma colinha aqui, recomenda repelentes que contenham icaridina, DEET e o IR3535. Todos esses ativos ajudam a prevenir a picada do mosquito que transmite a dengue. E aí a gente recomenda que mesmo a icaridina, que alguns repelentes anunciam que pode durar até 10 horas a ação, a gente recomenda a reaplicação a cada 4 horas por segurança, porque pode suar, pode passar o efeito, a gente não sabe todos os produtos se a fixação é adequada, então o produto pode durar por até 10 horas, mas se a fixação daquele produto não for tão boa, o efeito pode passar antes, tá? E crianças também é importante o uso do repelente, então assim, existem repelentes que são liberados para uso em crianças. Dirigidos, claro. Bebê é um pouco mais complicado, né? Porque bebê tem a pele muito sensível, então tem que tomar mais cuidado e ser dermatologicamente liberado para uso em crianças menores. Mas o importante é sempre prevenir a picada e tomar esses cuidados gerais com a pele. Certeza. Tá bom, Stephanie, obrigada, viu, pelos esclarecimentos. É isso aí mesmo, a gente tem que se cercar contra a dengue, né, por todos os lados. Tá bem, agora aqui comigo, já no estúdio, está Marcinha, Márcia Gross, né, que vocês já sabem que vem sempre falar de moda aqui. Hoje vamos falar de um assunto que eu adoro, que é jeans. O uso do jeans, e aliás, vamos combinar que jeans é uma peça eterna, né, na moda, Marcinha. Não é isso? Ah, sim, com certeza. Oi, Regina, tudo bem contigo? Tudo bem. É sempre um prazer estar aqui contigo. Bem. Hoje vamos nos divertir falando de jeans que a gente Começando, ama. aliás, que ela já veio com jeans aqui rasgado, e eu até já ia te perguntar isso, porque as pessoas estão falando assim, porque não se usa mais jeans rasgado. Eu tenho um monte de jeans rasgados. E aí, agora? Então, sabe que o jeans rasgado é uma polêmica, né? Ai, tá na moda, não tá na moda, saiu, voltou, barará, barará. O jeans rasgado, ele é eterno, ele sempre vai estar na moda, porque a gente sempre vai achar um jeitinho, Regina, de estar usando. E nós, mulheres 40 mais do que nunca, a gente sabe usar um jeans rasgado que combine com a gente, porque né? pode desconstruir com um blazer, né? Com uma jaqueta bacana, um casaco. Isso aí. Agora, no inverno, né? Isso aí. Agora, vamos falar também dessa questão dos jeans, que na verdade aparecem em muitas peças hoje diferentes, porque antigamente a gente só tinha a calça jeans e a jaqueta jeans. Hoje a gente tem uma infinidade. E aí já começamos a mostrar algumas fotos sim, também. Quero falar das fotos que eu trouxe para vocês, né? Que são as mulheres 40 mais, ali super estilosas e usando jeans, porque como eu disse, a polêmica do jeans, né? É na idade, assim, mais madura. A gente acha, eu vou ficar muito menina, eu tô gordinha, a minha, né, o meu bumbum, sou baixinha, sou altinha. Mas aí a gente vai com cautela nas escolhas, né? Para as mulheres altas, vamos usar e abusar das calças flare. Porque como a gente isso aí, eu como sou alta e magra, o flare, ele acaba me dando um estilo um pouquinho mais corpo, né? Então, assim, disfarçando, digamos, a minha magreza. Para as baixinhas, aí sim, Regina, a gente tem que evitar usar o flare, porque o flare vai diminuir, vai deixar uma perninha mais curta, vai... visualmente tu vai ficar mais baixinha. E aí, tipo, jogar a camisa por cima de uma calça mais skinny, uma calça mais reta, né? Só as dobraduras. Aqui uma pergunta procedente do nosso diretor, aqui o Adriano, que perguntou o que é flare. Porque nem todo mundo sabe. Flare é uma pantalona, dá pra dizer, que é a perna, ou ela é mais reta, ou ela é mais larga para baixo? Então, a calça flare, ela é inteligentíssima pensada. Ela é uma calça que desenha toda a tua silhueta e a partir dos joelhos para baixo, Regina, ela se abre como se fosse ali uma boca de sino. E aí é maravilhosa, porque ela vai distribuir o teu corpo para as magras. Isso é maravilhoso, porque ela disfarça quem tem pouco bumbum, quem tem pouco quadril. Ela acaba... Ela modela, né? Então, essa é a calça flare. E como é que a gente faz para escolher a calça daí que tem a ver com a gente? Tu já falasse aí das mais baixinhas, né? De repente das mais cheinhas. Como é que a gente faz para escolher conforme o nosso estilo e o nosso corpo, né? Então,
Aí, geralmente, quando tu for escolher, tu vai ter ali um bom senso do que tu gosta, porque nem sempre o que está na moda é o que a gente gosta. É verdade. E aí tu vai experimentar entre uma e outra e vai ver um bom senso. Para quem gosta de usar o salto, né? Então tu já vai especificamente em modelagens que se cabe usar o salto. Ah, Marcinha, mas eu gosto de usar o tênis, é super corrida a minha vida, ai, não tô com vontade de pensar. E aí então tu já vai mais nas calças skinnies, as mais retas. Ah, Regina, eu vou dar uma dica bônus que é muito legal, que as meninas quando me encontram sempre me perguntam, né? Marcinha, eu não tenho mais aquela cinturinha que eu tinha com 20 anos de idade. O que eu faço? Gente, o cos médio, nem o alto, que vai te gerar uma barriguinha, um volume que não vai ficar legal, e nem o muito baixo que vai encurtar as tuas pernas. Então, sempre procurar aquele jeans intermediário. E aí tu vai fazer sucesso, com certeza, no teu visual. Tá bem. Como sempre, muito legal. Obrigada pelas dicas. Adoro estar aqui com você sempre. É sempre um prazer estar aqui falando de moda, né, Regina? Logo estará de volta. Gente, Band Mulher desse sábado fica por aqui. Band Mulher que tem o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Piranga 7630 aqui em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos só na Simoneto. Bom sábado, bom fim de semana. Tchau, tchau.